Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. Hoje temos a nossa aula qual? A nossa aula 19. E o que temos na nossa aula hoje? Revisão e avaliação. Muito bem, então te convido agora, vamos para a nossa revisão. Muito bem, então vamos começar a revisar, os nossos assuntos. Vocês lembram das potências? Então olha só aí, potências de base 10. Muito bem, então, quando temos aqui falando em potências, nós vamos lembrar, base, aqui está dizendo que a base é o número 10, Então significa, quando falamos em potência, nós temos a base e aqui nesse cantinho nós temos o quê? Um outro número, que são os expoentes. Então eu posso ter o número 0 aqui, e aí nós vamos lembrar, 10, um número diferente de 0 aqui na base, elevado a 0, é 1. Tá? Outro exemplo, 10, 1. Isso, o que é o expoente? É quantas vezes nós estamos multiplicando a base por ela mesma. Então, é o próprio 10. 10 ao quadrado. Vejam que a base é sempre 10. Então, é isso que está escrito aqui. Potências de base 10. As potências de base 10 são importantes quando temos que trabalhar com números de valores grandes ou valores pequenos demais. Estão inseridas diretamente em nosso cotidiano. Exemplo disso é que usamos termos como milhões, bilhões e trilhões. Então, nós temos aqui, 10 elevado ao quadrado. O expoente é 2. Isso significa que é 10 vezes 10. Isso é igual a 100. Muito bem. E nós multiplicando cada vez mais, nós temos aí, vamos continuar. 10 elevado à terceira potência, 10 elevado a 3, 10 ao cubo. São várias leituras que podemos fazer aqui dessa potenciação. Então, isso é 10, que multiplica 10, que multiplica 10. Vejam que nós já estamos aqui na sequência, nós vimos que 10 vezes 10, que é 10 ao quadrado, é 100. Então, isso aqui a gente já sabe que é 100 vezes 10 dá 1000. O que nós vimos também, que o expoente, aqui, quando temos a base 10, para escrevermos um número fica bem fácil, Quantas vezes aparece aqui o número 1, o expoente, é quantas vezes nós temos aqui, a gente reescreve o 1, E aqui o 10 elevado na 1 é o próprio 10. Tem 1, 0. Aqui, 10 ao quadrado, quem é o expoente? É 2, professor. Então, repete o 1. Temos 2 zeros. 10 ao cubo. 10 na terceira potência. 3, o expoente é 3. 3 zeros, 1 e 3 zeros, que é o 1000. E isso vai nos ajudar, quando nós tivermos aqui 10 elevado a 8.
10 vezes 10 vezes 10, né? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 8 vezes. E agora, pegando aqui essa lógica, né? Nós já sabemos que número é escrever esse número, ó. Porque nós vamos ter, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Colocamos um 1, 8 zeros. Né, ó. Muito bem. Que número é esse? Ó? Nós temos aqui o número de 100 milhões. Tá? Então é bom. Ó, 10 na sexta potência. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Ó. Que número é esse? Ó? 1 milhão. Ok? E se nós colocarmos mais um zerinho aqui, ó, 10 elevado a 9, você tem 9 zeros. 9 zeros. 3, 6, 9. Ó. Eu estou colocando um pontinho aqui para ficar visualmente, né? Mas a gente não colocamos, né, na nossa matemática aqui usada, né, no Brasil, não convém, né, não temos aí na convenção, usarmos ponto entre os números, tá? Em estatística, né, muitas vezes é utilizado por essa razão, tá? Justamente para ficar melhor da leitura do número. Mas não se utiliza pontos, né? Nós usamos, quando temos um 10,9, usamos o quê? Da casa das unidades para a casa aqui dos décimos, né? Nós já estamos separando aqui, nós sabemos que essa parte aqui é toda decimal, menor do que 1, menor do que uma unidade. Então, nós temos a vírgula para separar os números, não ponto, tá? Muito bem, só para ficar claro aqui. Então, que número é esse? 10 elevado a 9. Nós temos, então, 1 bilhão. Ok? Então, vimos aqui que conseguimos escrever números muito grandes. E assim também nós temos os números muito pequenos quando os expoentes são negativos. Tá? Vimos também radiciação nas nossas aulas. E olha só, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Na radiciação se encontra um número, que esse número nós chamamos de a raiz, que multiplicado por ele mesmo, a quantidade indicada pelo índice, resulta no valor inicial. E aí nós temos a notação básica da radiciação. Né? Nós temos aqui, onde o resultado, né, é a raiz. E vejam que nós temos aqui, ó, o índice, né? Ele é o expoente quando nós botamos aqui aqui radiciação, aqui potenciação. Então essa raiz elevado a n é igual a x, que é a nossa potência. Aqui ela está dentro do símbolo aí da raiz, né, do radical. E nós temos então aqui, ó, onde o n é o índice, o x é o radicando, o símbolo da raiz, né, nós vamos aqui fechar ele, é o radical, e a raiz é o resultado. Tá, ó. Igual, vamos arrumar esse sinal aqui, né? A raiz. Então, quando eu coloco vocês conseguem fazer a leitura, né? Agora eu coloquei essa aqui, o que nós chamamos aqui? Uma forma genérica, né? Porque nós temos aqui, então,
o índice n, tá? Nós temos aqui o símbolo, né? O radical. Aqui dentro o radicando, ó. E o resultado, a raiz. Então, quando eu falo a raiz quadrada de 4, ah, professor, mas cadê o número? Cadê o índice, né? É o 2, raiz quadrada. Então, na raiz quadrada, convencionou-se que não há necessidade de colocarmos aqui o 2. Tá? Então, quando não aparece o índice aqui, quem é? É a raiz quadrada que nós estamos falando. Então, aqui eu quero saber a raiz quadrada de 4. Ó, a raiz, né? Quem é a raiz quadrada de 4? É o 2. Tá? Lembrando aí que nós temos as raízes, são números positivos. Também vimos raiz quadrada de potência. Ó. Para se calcular a raiz quadrada de uma potência, basta dividirmos o expoente dela por 2. Por quê? Porque nós temos a seguinte propriedade aqui, ó, né? Ó, o índice, que aqui no caso é o 2, porque nós estamos falando da raiz quadrada, que nós estamos vendo nas nossas aulas. E aqui a potência, né, no radicando. Dentro da raiz aqui, ó, nós temos uma potência. Então, nós vamos representar dessa forma aqui. Então, como eu coloquei agora aqui, vamos colocar o 4, agora vamos colocar, então, uma potência. Né? Então, como que vai ficar? Ó? Quem é o x? É o 2. Né? Quem é, ó, o n aqui? Ó, é quem está aqui na potência, aqui dentro da raiz. Ele vai ser o numerador. E o índice da raiz. 2 elevado a 2. Né? O que é 2 elevado a 2? Quando nós temos o numerador e o denominador, né, eles são números iguais, nós temos aqui uma unidade, né? É o próprio 1. 2 dividido para 2. R$2 dividido para 2 pessoas, quanto para cada um? R$1, né? 1. Se você tiver dúvida. Então, raiz quadrada, e aqui, ó, o exemplo. Então, a raiz quadrada de 2 elevado a 2, né? Que a gente sabe que 2 elevado a 2, quanto que é? 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, aqui a gente sabe que é o próprio 1, 2, né? O 1 no expoente não precisa aparecer. Aqui a gente sabe que é raiz quadrada de 4 igual a 2. Muito bem. Também vimos nas nossas aulas o plano cartesiano. Então, vamos fazer aqui uma revisão. Ao unirmos os dois pontos por uma reta, encontramos aqui essa equação linear x menos y é igual a 2. Diz o seguinte, podemos encontrar outros pontos que pertencem à reta. Né? Então, aqui está a equação dessa retinha aqui, né? Ó, x menos y é igual a 2. Então, se eu colocar aqui x e y, né? Quando o x, então, ó, nós temos um ponto aqui, ó, já dado aqui, né? 3 e 1. Então, quando o x for 3, né? Ó, 3 menos y tem que ser 2. Né? Então, quanto que nós vamos tirar aqui de 3 para dar 2, né? Então, o nosso y é 1. Então, é esse aqui que é o pensamento. Aqui nós temos um outro ponto. O nosso x, olha
o primeiro número aqui, né? Lembrando do ponto cartesiano, né, que nós estamos falando aqui. Como é que é o ponto cartesiano? Esse ponto, professor, né? Esse ponto aqui. Botei um Pzinho. 6 e 4. Olha a leitura, tá? 3 e 1. Mas não tem o E, professor, é 3,1. Não, mas a leitura nós não falamos 3,1. Né? Porque o que é 3,1? 3,1. 3,1 é um número só, né? 3 unidades e mais, né? 1 décimo aqui. Não, né? Nós estamos falando de um ponto onde nós temos as coordenadas. Então, o 3 ele se refere ao eixo horizontal, o eixo X. Já na vertical, nós temos o eixo Y. Tá? Muito bem. Então, 3, 1. Esse é o ponto 3, 1, gente. Tá? E esse é o ponto 6, 4. Vejam que nós colocamos aqui, então, ó. Se eu colocar 6 menos 4, vai dar 2. Ó. X menos Y, todos os pontos onde nós tivermos aqui x menos y igual a 2, eles irão pertencer a essa reta aqui. Ok? Muito bem. Também vimos os casos de congruência de triângulos. Nós temos aqui, então, nós vimos os quatro casos, né? Ó. Não precisa aqui decorar uma ordem para os casos. O que é necessário é sabermos os casos, né, de congruência, tá bom? Então, um dos casos é lado, lado, lado. L, L, L. O que isso significa? Se os três lados de um triângulo são congruentes aos três lados de outro triângulo. Lembrando que nós estamos falando aqui casos de congruência de triângulos, né? Então aqui nós estamos vendo aqui no mínimo pares de triângulo, no mínimo comparando com outro triângulo. Então os triângulos são congruentes. Então a palavra aqui chave é essa, né? Congruentes. São medidas iguais. É isso que nós estamos vendo aqui. E aí nós temos os exemplos. No nosso exemplo aqui, nós temos, então, um lado aqui chamado esse A, né? Ó, o que é A igual a 3? Significa que esse lado aqui, ó, esse lado aqui, mede 3. 3 unidades de medida. Eu não sei se é milímetros, se é centímetros, se são quilômetros, se são metros. Não interessa nesse momento aqui. São 3 unidades de medida, de comprimento. Tá? É 3. Depois aqui, nós temos 4. E esse outro lado, 5. Ok? Muito bem. Nesse outro triângulo, nós também temos um lado de 3. E reparem que também nós temos aqui o número 3, sem dizer qual a unidade de medida que não interessa, né? Ele é somente o número 3 unidades de medida. Então ele tem a mesma unidade de medida dessa, tá? 3 e 3. Aqui 4. Tá? E aqui 5. Tudo bem. Então, nós podemos dizer que esse lado, esse com esse, e esse, eles têm as medidas iguais. Qual é o sinônimo de igual aqui que a gente está falando? Congruência, né? Congruente. Então, ela é congruente. São lados congruentes. Então, nós temos aqui que esses dois triângulos são congruentes pelo caso aqui de congruência lado, lado, lado. Vimos também caso de congruência lado, ângulo e lado.
E estamos vendo que nós estamos usando a letra L e a letra A nos casos de congruência. L para lado, A para ângulo. Duas letrinhas somente, tá? Que nos interessa aqui. Então, nós já vimos aqui um caso LLL. Agora estamos vendo o caso lado, ângulo, lado, tá? Se dois lados e o ângulo formado por esses lados de um triângulo são congruentes aos dois lados e ângulos correspondentes de outro triângulo, então os triângulos são congruentes. O que tem que ficar claro aqui é essa correspondência, né? Que nós veremos aqui no nosso exemplo. Então nós temos aqui, ó. Veja o que vai acontecer, ó. Nós temos um lado, o outro lado, e esses dois lados aqui estão formando, né, a abertura deles, um ângulo. Esse ângulo é de 60 graus. Então aqui nós vamos analisar, né, as informações que nós temos, ó. Temos a medida desse lado, a medida desse ângulo e a medida desse lado. Ok? Lembrando que os lados estão formando esse ângulo, né? Tudo bem. Então nós vamos analisar, pode ser que aqui tenhamos o caso de congruência entre esses dois triângulos, do lado, ângulo, lado. Para isso, nós vamos olhar aqui para o outro triângulo e olha o que acontece. Nós temos esse lado aqui, também valendo 5 igual esse. O outro lado, que também está formando esse ângulo, também vale 6 igual ao outro. E o ângulo formado por eles também é 60 igual a esse aqui. Neste caso aqui, então, nós sabemos com certeza que esses triângulos são congruentes pelo caso lado, ângulo e lado. Agora nós temos aqui ângulo, lado e ângulo. O que acontece? Se dois ângulos e o lado entre esses ângulos, tá? Né, de um triângulo são congruentes, lembrando que nós estamos falando congruentes, tem, né, medidas iguais, aos dois ângulos e lado correspondente, então nós estamos comparando com outro triângulo aí, de outro triângulo, então os triângulos são congruentes. Muito bem. E aí nós vamos para o exemplo verificar o que é isso, né? Então nós temos aqui, ó, a medida de um ângulo, a medida do lado, olha, tem aqui os ângulos, ó, lado e a medida desse ângulo aqui, né? Ó, ALA. Então nós vamos aqui verificar com os dados que nós temos aqui, né, que foram dados visivelmente para nós, e temos as medidas. Agora, a gente vai comparar com o outro lado lá. Eu tenho a medida desse ângulo, é igual a esse. Ok, fechou. Agora, vamos olhar esse lado aqui. O lado tem medida 15. Opa, são congruentes, medidas iguais. E esse outro ângulo aqui, ó, são correspondentes, né? Estamos vendo aqui. Também é 56 graus, igual a esse daqui. Fechou. Então, nós temos aqui os triângulos são congruentes pelo caso ângulo, lado e ângulo. E vimos também mais um caso, que é o lado, ângulo, ângulo oposto, né? Lado, ângulo, ângulo. Se dois lados e um ângulo, não incluindo entre esses lados de um triângulo, são congruentes aos dois ângulos e lado correspondente de outro triângulo, então os triângulos são congruentes. E aí nós vamos para o nosso exemplo. Então nós temos aqui, ó, o nosso lado, a medida de um lado, a medida desse ângulo, ó, está adjacente a esse lado, né? E nós temos a medida de um outro ângulo, ó, que vem aqui, né? Que esse ângulo, então, nesse caso aqui de congruência, ele vai ficar um ângulo oposto a esse lado, tá? É lado, ângulo e ângulo. Muito bem. Agora vamos verificar, né, se
São congruentes. Então, nós temos a medida do lado, são iguais. Ok, muito bem. Aqui fechou. A medida do ângulo, 50 graus, 50 graus. Fechou. Ok. A medida desse outro ângulo agora, 72 graus, 72 graus. Então, nós podemos dizer, sim, que eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, ângulo. Muito bem. Revisão, né? Todas essas aulas aí vistas de uma maneira mais rápida. Então, finalizamos agora aqui a nossa revisão.